Boa noite! Sejam muito bem-vindas à live de hoje. Hoje nós falaremos sobre fisioterapia pélvica. Então, se você conhece alguma gestante, já clica aqui no aviãozinho, já encaminha para ela, que será essencial que todas as gestantes façam um bom trabalho de fisioterapia pélvica. Boa noite, Raquel. Boa noite, Marina. Mulherada, conhece alguém? Já encaminha essa live que será essencial que as gestantes façam um trabalho aí de fisioterapia, se possível, em conjunto, né, com um treinamento, numa equipe multi. E hoje a gente vai explicar aqui o porquê, né, fazer essa fisioterapia pélvica. Então, se você conhece alguma gestante, já encaminha para ela, que é essencial que todos assistam essa live para entender a importância da fisiopélvica. Essas lives acontecem todas as terças e quintas-feiras. O objetivo principal é trazer conhecimento para vocês, tá? Então, nome do meu programa, Gestação Consciente. A ideia é que vocês tenham conhecimento para que a partir daí vocês possam ter práticas mais seguras durante a gestação. Então, para quem está chegando agora, para quem não me conhece, eu sou a Amanda, eu sou o personal de gestantes e o meu principal objetivo é te ajudar a controlar o seu ganho de peso com a prática segura de atividade física e sem prejudicar o bebê. Mas Amanda, o que entra a fisioterapia pélvica, né, nesse tema? A questão é, a gente precisa de um trabalho multi para que vocês consigam fazer ali da melhor maneira todos os exercícios. Então, se a gente tem um assoalho que está fraco, a gente não consegue ter uma prática segura de atividade física. Sem uma prática segura com assoalho pélvico, começam a gerar desequilíbrios. Então, por isso que eu trouxe esse tema para vocês. Hoje eu convidei a doutora Marina, que é fisioterapeuta pélvica, para ela vir aqui e tirar todas as dúvidas de vocês sobre fisioterapia, o que fazer, o que não fazer, o que é a fisioterapia pélvica. Então, aproveitem, curtam muito, encaminhem para as gestantes para que elas possam participar aqui ao vivo, para que a gente curta muito esse momento e vocês possam aí tirar todas as dúvidas, tá? Eu vou chamar aqui a Marina, que é uma baita fisiopélvica. Oi, Má! Tudo bem? Boa noite. Boa noite! Prazer em te ter aqui. Muito obrigada pelo convite, por aceitar o convite. Obrigada a você pelo convite. Eu acho que é um tema super legal e que a gente trabalha completamente em equipe, na verdade, né? Uma coisa liga com a outra completamente e a gente sempre buscando o melhor aí pelas nossas pacientes, pelas suas alunas, né? E pelas gestantes. Com certeza. Má, fala um pouquinho de você. Pode se apresentar, onde você está trabalhando, sua atuação. Vamos lá. Então, eu sou a Marina, eu sou fisioterapeuta pélvica. Hoje eu trabalho, né, em consultório, então eu faço atendimentos voltados à saúde feminina, à mulher. Eu atendo disfunções do assoalho pélvico e a gente vai entender um pouquinho o que é isso. Mas eu sou fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher. Atuo principalmente com mulheres gestantes e mulheres com disfunções uroginecológicas. Tá complexo, vamos entender isso. Meninas, se tiverem alguma dúvida, vai mandando aqui que eu e a Mar, a gente vai tentando responder aí no final das discussões, a gente vai tentando tirar a dúvida de vocês, tá? Má, vamos lá então, conta um pouquinho o que é essa fisioterapia pélvica, né? Que a gente tem tanta dúvida. Então, a fisioterapia pélvica, ela é uma especialidade da fisioterapia em que a gente trata a saúde da pelve, né? O que seria esse tratamento? Ou, na verdade, não é só tratamento, a gente previne também disfunções nessa região da pelve. Então, tem mulheres que têm escapes de xixi, que é a famosa incontinência urinária. Tem mulheres que têm prolapso de órgãos pélvicos, então uma queda ou descida aí do útero, da bexiga, né? Acho que todo mundo já escutou uma pessoa mais velha falar: minha tia, minha avó tem bexiga caída, foi fazer uma cirurgia de levantamento da bexiga. Mulheres com dor na relação sexual, né? Então, a fisioterapia pélvica, ela cuida dessa saúde pélvica, um pouco de tronco e abdômen também, porque tudo está interligado. Então, o que é a fisioterapia pélvica? Como que a gente trata essa pelve, né?
A pelve é essa estrutura aqui, é uma estrutura rígida, né? Para quê? Para que a gente consiga, ela fica bem no centro do nosso corpo, né? Na região do quadril. E ela é rígida para que a gente consiga fazer movimentos com qualidade de membros superiores. O que que é isso? Braços e pernas. Senão ela não ia, se ela fosse muito maleável, a gente ia sofrer desequilíbrio, ia cair aí com uma maior facilidade, né? E a pelve, embaixo dela, nessa porção aqui inferior, se encontra uma estrutura muscular, em que a gente tem mais de 10 músculos, que são os músculos do assoalho pélvico. Esses músculos aqui, eles têm função de segurar e eliminar xixi, fezes e flatos. Flatos é o pum. Eles têm função de sustentar nossos órgãos pélvicos. Então, acima aqui da pelve se encontra o útero, a bexiga e o intestino. Então, essa musculatura faz uma rede de contenção segurando quem está acima. E quando a gente pensa também quem está acima numa gestação, que é o foco aí principal hoje da live, o bebê está crescendo ali em cima, né, no útero. Então, eu convido a todas as mulheres e gestantes a pensar que a gestação por si só é uma sobrecarga para essa musculatura perineal, porque o peso do bebê está crescendo aqui e a gente vai sobrecarregando essa região. E além disso, essa musculatura, ela também trabalha, a gente chama que ela faz uma contração antecipatória. O que que seria isso? Ela mantém o nosso centro aí de equilíbrio, ela contrai em um momento em que a gente vai desequilibrar, então ela é mais importante do que a gente imagina, não é só contrair e relaxar. Se fosse isso, seria tudo muito fácil. E aí, gestante tem desequilíbrio, hein, Má? Muito. Muito por conta, né, das alterações que a gente também vai comentar. Alteração do centro de massa, gravidade e ação hormonal. Então, é super importante por conta disso tudo, né? Então, não é só... Esse trabalho, ele não é só, da fisioterapia pélvica, ele não é só realizado com gestantes. Então, na verdade, com todo mundo que tem um assoalho pélvico, desde mulheres a homens. O meu foco principal são atendimento aí de mulheres, tá? E essa saúde em relação à prevenção e promoção dessa região na gestação, mulheres com dor na relação sexual, mulheres com queixas de dor voltada à endometriose, essa queda, essa descida dos órgãos. Deu para entender? Opa! Ó, então, assoalho é a base. O assoalho é a base ali, é o nosso chão da pelve. Tá, então é a base da gravidez, gente. A gente quer sustentar bem ali o bebê, precisa estar com o assoalho forte. Má, me fala assim, eu sei o meu papel, que é de estar ali fortalecendo um todo, né? De estar ali melhorando a postura, melhorando o equilíbrio, né? Prevenindo dores. Mas a físio, porque muitas mulheres estão ali comigo no dia a dia e elas ficam assim, Amanda, a minha médica falou que se eu já tô treinando, eu não preciso fazer a fisiopélvica. Porque você já tá fortalecendo, você já manda apertar e soltar, e aí já tá ali, né? Não, eu consigo segurar o xixi. Então, assim, qual que é o papel da físio na parte, assim, da atuação durante a gestação ali? Como que você vai atuar? Só pra mulherada entender a diferença entre treinar com personal e treinar com uma fisiopélvica, né? Qual o papel da fisioterapia na gestação? Então, vamos começar pelo básico, tá? Então, a partir do momento que a mulher engravida, ela vai sofrer diversas alterações no corpo. Sejam elas hormonais, sejam elas físicas, biomecânicas aí. Quando eu falo biomecânicas, o que é isso? Alterações que a gente comentou rapidinho, do centro de massa. Então, a barriga da gestante começa a ir para frente e ela começa a fazer o quê? Uma hiperlordose, que seria empinar esse bumbum para aguentar esse peso que está aqui na frente. Então, começa diversas alterações. Uma alteração que influencia muito em queixas da gestação é a alteração hormonal, principalmente de um hormônio chamado relaxina. Esse hormônio, ele age
Eu falei para vocês que a pelve ela é uma estrutura rígida e quando a gente pensa o que é normal, e aí eu não estou falando no que cada gestante escolheu para si em relação ao parto, mas sim em relação ao que o corpo se prepara sozinho para um parto vaginal. E aí, essa pelve, ela começa com essa ação hormonal da relaxina, que é relaxando toda a estrutura ligamentar ali, porque é uma estrutura muito rígida e daqui a pouco vai passar um bebê lá. Então, essa Precisa abrir espaço, né, Mar? relaxação. Então, a própria gestação sobrecarrega essa região e em um momento que está agindo essa ação hormonal para relaxar. Então, a mulher às vezes começa a ter queixa de dor nas costas, de escapes urinários, né? Começam diversas queixas que ela não tinha antes da gestação e que começam a aparecer durante a gestação por conta dessas alterações corporais, né? Então, a fisioterapia pélvica, ela vai trabalhar na estabilização correta dessa musculatura para evitar essas queixas, né? E para a gente prevenir e tratar essas queixas que vão aparecendo aí durante a gestação no assoalho pélvico. A fisioterapia pélvica, ela é muito focada ali na região do assoalho pélvico. A gente também trabalha o corpo como um todo, gerando qualidade de vida. Mas a gente foca bem ali na região dessa musculatura. Então, vocês, quando vocês chegam para passar a primeira vez, é realizada uma avaliação íntima dessa musculatura perineal. Esse músculo, ele tem que saber contrair corretamente, relaxar corretamente, modular a intensidade de força corretamente. E isso não é avaliado né, com a personal, num Pilates. Eu vou dar um exemplo aqui hoje não, essa semana começou uma paciente comigo e essa paciente, ela tem essa musculatura muito, muito, muito tensa, ela não consegue relaxar. E aí ela me contou que ela comprou um curso na internet para fazer exercícios perineais de pompoarismo. E aí, essa paciente, o que ela fez? Ela piorou toda a queixa dela, porque ela já tinha uma musculatura tensa. Ela não sabia se ela estava contraindo corretamente essa musculatura e foi agravando as queixas que ela tinha ali nessa região. Então, nós somos especialistas dessa musculatura, em que a gente vai avaliar todo o contexto e melhorar, às vezes, você sabe contrair, mas não sabe relaxar. E você está precisando aprender a relaxar para melhorar essa musculatura. Então, a gente guia de uma maneira bem específica a função do seu assoalho pélvico. Ô, Mai, eu chego até a falar para as minhas alunas, que acho que é dentro do que você falou agora, porque assim, o tempo inteiro eu tô ali falando, né? Contrai, porque a gente contrai o abdômen no treino, e aí a pressão vai para algum lugar, vai para o assoalho. Então eu tenho que estar falando de sustentação. E elas falam assim, Amanda, mas se meu assoalho tá forte, por que eu vou fazer uma físio? E aí eu falo, ó, você tem que ter a força para sustentar o bebê ali, né, incontinência urinária e tudo mais. Mas para a passagem do bebê, você também tem que relaxar, né? Então a gente fortalece durante o treino para sustentação, prevenir dor nas costas, mas você tem que aprender a relaxar, não só pela passagem do bebê, né? Mas falando especificamente da gestação, você tem que saber, né, contrair e relaxar também, né? Eu entendo mais ou menos, eu tento explicar mais ou menos por isso, porque aí elas acham que é só estar com o assoalho forte, mas a força de função certa. E quando a gente não olha, por exemplo, você não avaliou o assoalho pélvico dessa aluna, você não viu se ela realmente está contraindo. Como a gente realmente sabe se ela está contraindo? Colocando o dedo lá e sentindo, né? Tendo essa sensação. Uhum. Uma coisa que é muito comum, tá? Tem um dado na literatura que 50% das mulheres, eu não lembro se é 40% ou 50% das mulheres não sabem contrair corretamente essa musculatura. Eu já tive várias pacientes que iniciaram a fisioterapia que falaram, eu já fiz curso, eu sei contrair. E aí eu vou avaliar, a paciente expulsa a musculatura ao invés de contrair. Ou seja, ela está gerando mais queixas, ela pode estar facilitando o aparecimento de prolapso lá para frente. Então a gente precisa ter a certeza que ela está contraindo, entendeu? Perfeito. Então, às vezes ela acha que ela está contraindo, mas na verdade ela está fazendo o contrário. Ela está expulsando essa musculatura e a gente está favorecendo ela ter queixas lá embaixo também.
Então, isso de falar, eu sou forte, eu faço isso no treino, ela só realmente vai saber quando ela passar por uma pessoa que avalia, sabe avaliar essa função lá de baixo. Perfeito, Má. E você sabe que essa semana, você falou disso agora, teve um relato de uma aluna que ela tá com uma diástase já um pouquinho aberta demais por hábitos ruins. E aí eu sempre falava, tá contraindo? Tá contraindo? E ela ficava com uma cara de dúvida. E eu falava assim, gente, ela não tá contraindo. Só que ela, falei, bom, vamos indo. E eu falava assim, ó, já buscou uma fisiopélvica? E eu tinha te indicado, mas pra ela era longe. Ela falou, não, precisava achar alguém perto de casa, é corrido, né? Eu falei, tá bom, procura, vamos achar alguma perto. E aí ela foi fazer a avaliação essa semana que passou agora. No primeiro treino comigo, que acho que foi na sexta-feira o treino comigo, ela passou semana passada. Ela falou assim, Amanda, eu não tava contraindo. Tá bem? Agora eu sei, agora eu entendi. Ela entendeu a contração agora, mas porque passou ali na consulta e aí agora ela vai fazer, por conta disso, ela tá ali com 29 semanas, mas ela vai fazer toda semana já, porque ela falou, eu Sim. não sei contrair, então não vou ficar esperando, né, pra ficar ali com mais disfunções, porque já tá com a diástase que já não era pra estar, mas por hábitos ruins do dia a dia. E aí ela agora me relatou isso semana passada. Eu falei, gente, olha isso. E eu falando, contrai, contrai, imagina o elevador. Fui tentando dar alguns comandos. E não sabia. Que na maior parte das vezes funciona, tá? Mas tem muitas pacientes que não sabem. E aí só dando. E às vezes essas pacientes que não sabem, eu perco 3 sessões para ensinar só a contração, porque ela tem muita dificuldade. Então, realmente precisa avaliar e a gente entender ali. E aí você tocou na diástase, eu atropelei e esqueci de falar, uma coisa que a gente trabalha muito na fisioterapia pélvica durante a gestação é na estabilização dessa diástase para que a gente não tenha uma diástase abdominal aí mais difícil de fechar no pós-parto, para que elas tenham uma recuperação abdominal mais rápido no pós-parto também. Então é um conjunto, porque tem alguns personagens aí que sabem trabalhar. Eu sei que você sabe trabalhar isso muito bem, mas quando não, a gente também faz isso na fisioterapia. Uhum. Perfeito, Má. Gente, entendendo a diferença agora. Então, a gente já entendeu o papel da fisiopélvica, a gente já entendeu a atuação da Má, né? Vamos entender então, gente, que assim, quando você fala de uma fisiopélvica e de um personal, eu vou atuar, eu brinco que eu atuo do lado de fora e a Má do lado de dentro. Exato. É como se fosse eu atuo na estrutura ali, parte, né, membros superiores e inferiores, no modo geral. Tento dar um suporte para o meio junto com a fisiopélvica, então eu também faço trabalhos em conjunto aí com a Má, a gente tem até uma paciente já em comum, mas assim, ela vai atuar ali dentro, ensinando a fazer relaxamento, ensinando a contrair, ensinando a força de expulsão, tudo que vocês vão precisar para o parto. E para disfunções, né, Má? Disfunções e para o parto na gestação. Na prevenção das lacerações perineais, então a gente diminui o risco, né? A fisioterapia pélvica, a gente tem vários recursos que a gente faz ali no canal de parto para que a gente diminua a chance dessa paciente ter uma laceração patológica durante o expulsivo do bebê, né? No momento que o bebê vai passar, então a gente treina expulsivo, a gente faz uma massagem que previne bastante essas lesões. A gente trabalha nessa parte também, tem muita coisa. Preparação para o parto, né, Má? Toda E, essa... Má, agora que você falou assim, né? Você falou aí de prevenir laceração, né? Atuando na massagem. Quem faz? Quem quer, por exemplo, a cesárea ou não chega a fazer o parto normal e tem que ser levada para uma cesárea, precisa fazer também a fisioterapia pélvica? Sim, por quê? Porque eu tô falando aqui para vocês que a gestação, ela traz todas essas alterações no corpo da mulher, né? Eu atendo muitas pacientes no pós-parto que não passaram comigo durante a gestação e que chegam com queixa de incontinência urinária. E aí a gente pensa, ué, mas não é o parto vaginal que deixa essa paciente com incontinência urinária? Não, gente, é a própria gestação. A gente tem que ter esse olhar de mudar o pensamento das pessoas, né? Principalmente daqui do Brasil, que é
um país bastante cesarista que ele coloca toda a culpa no parto vaginal. E a própria gestação gera queixas. Tá lá escrito em todos os guidelines. A gestação é uma sobrecarga e a gente precisa cuidar desse momento, né? Depois é tarde, você já vai estar com a queixa. Então vamos prevenir. E aí tá lá nos estudos que o fator de risco para aumentar essas disfunções, escapes urinários, queda da bexiga, do útero, é a multipariedade, ou seja, eu gestei uma vez, eu tenho um risco menor do que quem gestou duas. Quem gestou duas vezes tem um risco maior. Quem gestou três vezes tem um... A gente vai aumentando a chance conforme quantas vezes essa mulher passou por gestações. E, claro, a via de parto também pode influenciar. Quando esse parto foi mal conduzido, ela teve um expulsivo mal conduzido, então também tem um pouquinho o lado do parto quando ele é mal conduzido, tá? Mas a gente tem que focar em prevenção, porque se a gente foca nessa prevenção, a chance de você ter um sucesso aí, diminuir o risco na laceração no parto é muito grande e no pós-parto também. Nossa, gente, quanta coisa, hein? Bastante coisa. E eu fiquei até pensando, né? Quando eu fiquei pensando no tema das lives, eu falei assim, o que eu posso levar de diferente, né? E fisioterapia pélvica é um tema que, assim, se as pessoas entendem o porquê que elas devem fazer, e aí passa a ter consciência. Você tá falando tudo, né, Mas a gente previne laceração, a gente prepara melhor, a gente previne disfunções, previne ali incontinência urinária. O pós-parto é maravilhoso, muito mais fácil, né? A Na paciente verdade. recupera muito melhor. Eu falo para as minhas pacientes que eu não ligo que elas tenham uma laceração de primeiro até ali início de terceiro grau. Qual que é a diferença, Má? Primeiro grau, a gente pega a pele e mucosa. Segundo grau, pele, mucosa e músculo. Então, músculo, a superfície só do músculo, tá? O segundo grau. Primeiro e segundo grau são lacerações fisiológicas. A gente espera que aconteça, porque até uma resposta boa da pele, da mucosa e do músculo que ele tá respondendo ali ao estímulo de distensão, tá? Laceração de terceiro grau, a gente tem rompimento de fibra. E de quarto grau é uma conexão entre canal e vaginal e ânus, que eu falo que eu não quero que nenhuma paciente minha tenha, né? Mas se a paciente tem lacerações de primeiro a terceiro grau e é um músculo que ele foi muito bem trabalhado, o músculo tem memória, né? Então, se a gente adquiriu toda uma memória ali de preparação durante a gestação, por mais que tenha laceração, é um músculo que responde completamente diferente do que uma pessoa que não trabalhou essa musculatura do assoalho pélvico. Assim, completamente. Eu pego pacientes que vêm após o parto, que não passou comigo, que teve uma laceração um pouquinho mais extensa, e aí eu vejo que é difícil estimular. Dá, mas é bem mais difícil recrutar essa musculatura depois. Má, fala pra gente, por exemplo, casos assim, talvez de pacientes que passaram com você durante a gestação e pacientes que não passaram, e assim, todas vieram no pós-parto. Mas o que você sente de diferença assim, no parto e no pós-parto de quem fez a fisio com você e quem não fez? Você tem algum caso assim para compartilhar? É esse lado dessa recuperação muito mais rápida do corpo, né? O corpo como um todo, o abdômen volta mais rápido, a região, se teve alguma laceração, volta muito mais rápido, a diástase e o tônus do abdômen, ele se alinha ali bem mais rápido. É uma paciente que ela está muito bem orientada em relação a posturas do pós-parto, em relação a até posturas de amamentação, são coisas que a gente discute muito aí. Durante a própria gestação, né? E acho que o trabalho em conjunto é muito bom, né, Má? Porque às vezes eu falo assim, você tem que fazer as posturas da fisio lá no dia do parto. Mas e se você não aguenta? Às vezes ficar ali numa posição de cócoras, ou ficar agachando, ou ficar fazendo as movimentações. Então eu acabo até comentando com as alunas exatamente disso, de tipo... tudo bem, você tá ali com ou só com personal ou só com a físio, mas são complementares, né? E o parto é uma maratona. Você comentou, eu lembrei agora de uma paciente que ela falou semana passada, acho que ela tá até vendo a gente aqui. Ela vai saber que é ela.
a paciente, a segunda gestação, a primeira gestação, ela teve uma cesárea e ela, na primeira gestação, não fez nada. Não treinou, não fez fisiopélvica. Essa segunda gestação, ela tá se preparando para um parto vaginal e ela tá com personal regradinha e tá fazendo fisioterapia pélvica. E aí ela entrou semana passada no consultório falando assim pra mim: nossa, que estranho, na gestação anterior eu morri de dor nas costas, eu tive um monte de coisa que eu não tô tendo nessa. Aí eu, nossa, que estranho, né? O que você tá fazendo diferente? Que milagre, né? Sim, né? O que tá acontecendo diferente? Então, toda gerar essa qualidade de vida, né? Essa resposta muscular aí pro corpo dela. E você sabe que eu sinto muita diferença, né? Falando até agora da minha prática. Mas assim, quando eu tô ali com as pacientes no dia a dia que fazem a fisiopélvica e a gente faz trabalho em conjunto, vai conversando, né? Tipo, Amanda, tá fazendo tal movimento com elas no dia a dia, aí você consegue fazer mais específico. E aí eu percebo que elas são muito mais conscientes Sim. do corpo, assim. Elas se conhecem muito mais. Então parece que aprofunda essa feminilidade até, sabe? Ela sabe ali movimentar, ela tem consciência da execução, ela sabe respirar junto. E aí até no pós-parto, né? Depois no pós-parto eu percebo que é a memória do músculo que você falou, né? Então quando a gente dá um comando de, ó, vamos começar, vai, respira ativando, ela consegue movimentar de uma maneira mais fácil, mais rápido do que quem não fez absolutamente nada, né? Sim. A consciência é muito, muito diferente. Completamente, completamente. E é isso, esse conjunto funciona muito bem, né? Eu falo, paciente que não faz atividade física, ela na gestação, ela vai ter queixa, assim. É muito raro. Um dia eu posso morder minha língua aqui, que uma paciente gestante minha entrou e falou que não tem queixa, não treina e é sedentária. Mas assim, Não aguenta, né? até hoje eu não atendi essa paciente. Não aguenta. Todas as pacientes que não fazem atividade física têm queixa. E até as que fazem têm queixa também, um pouquinho. Mas a gente equilibra isso muito bem, né? É o que eu sempre falo para todas. Primeiro, treinar como uma gestante. Sim. Então, delas entenderem que não é o mesmo treino. E que a gente sempre tem um meio de adaptar, mas não colocar em repouso. Então, qualquer patologia que ela apresentar, a gente adapta. Mas não fica em repouso. Até porque, por exemplo, a gente tem uma paciente em comum que está gestante de gêmeos. Sim. Ela tinha toda a chance do mundo de ter 1000 dores, mas não tem. Não tem. Essa é a exceção. Fica de cócoras, ela Faz tudo. Faz tudo. Mas é isso, tá? Ela tá comigo ali desde as 11 semanas. E aí sempre foi ativa, soube fazer exercícios muito mais fáceis. Então consegue, né? Se ela tá com dois profissionais que... E tem isso, né, Má? Eu tô pegando algumas alunas na faixa de 27, 28 semanas já, que elas falam assim, eu vou dar um gás agora no terceiro trimestre pro parto. Aí eu falo, oi? Por quê? Porque só agora? Porque só agora. Então, às vezes, a pessoa tá com outro personal que não entende de gestante, mas, gente, com todo o respeito do mundo, cada profissional tem uma especialidade, mas tava com personal 3 vezes por semana, tempo ali até 28 semanas, e me procurou. Na hora que ela viu, agora tá muito mais difícil educar ela dos exercícios, porque a barriga já tá crescendo. É muito mais difícil ativar o abdômen, é mais difícil fazer mobilidade do assoalho, das movimentações pélvicas, né? É muito mais difícil quando a pessoa está procurando o final. E aí eu falo, gente do céu, começa lá do início, pelo amor de Deus. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. E até a fisioterapia pélvica, né? Todo mundo pergunta, quando começar, né? A fisioterapia. Vamos para essa parte, Má. Vamos para a parte prática, agora que eu acho que é o que todo mundo quer saber, né? O quanto antes, assim, ela vai ter que fazer desde o início, toda semana? Talvez não, mas passar por uma avaliação no início da gestação, para ela entender como funciona essa musculatura e ela saber ativar, ela pode não ter queixa nenhuma. Ela passa por uma avaliação no início da gestação. Eu ensino essas principais ativações
E aí depois a gente pode sim, ir se encontrando mais pra frente, né? A gente pode espaçar a cada 15 dias e quando chegar lá na reta, né, 30 semanas gestacionais, a gente se encontra semanalmente. Mas o importante é, venham cedo para vocês entenderem como funciona o corpo de vocês, como prevenir uma diástase abdominal aí mais extensa, mais patológica, porque quem tem informação para mim tem tudo, né? Eu falo para os pacientes, eu dou informação para vocês e vocês fazem o que vocês quiserem com essa informação. Com certeza. Mas você tá sendo paparicada aqui, hein? Ó, a Jaque falou, eu comecei a físio cedo com a Marina, maravilhosa e aprendendo muito sempre. A Roberta, fiz exercício físico e a fisiopélvica com a doutora Marina e não tenho queixa alguma. Até acho que meu parto foi rápido demais. Quando eu pisquei, acabou. Olha que maravilhoso! Foi mesmo, eu tava nesse parto. Foi um parto maravilhoso. Não. Má, então vamos para a parte prática. Acho que tem muita gente que tem dúvida, né, do quando começar, o que fazer. Então só fala pra gente assim, quais são as recomendações de frequência e quando, né, ali, a parte de quando começar, que horas que você faz, né, precisa ir toda semana. Explica pra gente como que funciona a parte de fisiopélvica, assim, de frequência. A partir das 14 semanas, a paciente está liberada para passar com a gente. Na verdade, assim, se ela não tiver nenhuma restrição, até antes, se ela fazer atividade física, a gente mantém, tá? Então, a partir das 14 semanas gestacionais, ela está liberada aí para passar por uma avaliação. Se a paciente já tiver queixa, a gente vai dar andamento aí até diminuir essa queixa. Então, em relação à frequência, vai variar muito sobre a queixa da paciente, tá? Então, o que é mais comum? A paciente chega com umas 24 semanas e aí eu faço, se ela não tem queixa nenhuma, a cada 15 dias e aí quando ela bate 30 semanas gestacionais, eu encontro ela uma vez por semana, tá? Mas se vem uma paciente com queixa de incontinência urinária, aí eu encontro ela semanalmente, desde o dia que ela buscou a fisioterapia pélvica. Tá. Você E alguma coisa? Hã? Eu comi bola aqui, você perguntou mais alguma coisa? Não, de quando começar mesmo e assim, na parte final, né? Qual que é a frequência, tá tudo certinho. E aí a sessão dura uma horinha. Tá, aí geralmente tem alguma sequência, assim, de tipo, avaliada, aí vai para exercício específico, preparação para o parto. Tem alguma. Eu fico assim, em qualidade de vida, e aí desde exercícios perineais, tá? Até ela tá com dor lombar, a gente vai estabilizando toda essa região sacroiliaca ali desde o início. Em todas as sessões eu faço isso. Mas quando ela começa a atingir ali as 30 semanas e ela quer um parto vaginal, a gente muda um pouquinho o foco. A gente começa uma preparação ali mais intensa dessa musculatura do assoalho pélvico com massagem, com um dispositivo que chama Epinô, que a gente coloca no canal vaginal. Ele vai alongando, é uma bexiguinha, e aí eu ensino essa expulsão, essa força, essa direção da força, tá? Então, ao passar aí, ao avançar a idade gestacional, a gente vai mudando um pouquinho o foco e dependendo da queixa dela, né? Então, se ela chegou, ela quer uma cesárea, ela veio para qualidade de vida, porque ela tá com dor lombar, porque ela tá com escapes urinários, a gente vai manter isso até o final. Se ela e estimulando o corpo também a se preparar mais, se recuperar mais rápido no pós-parto. Agora, se ela veio mais se preparar para o parto, aí a gente vai mudando bastante o foco aí com 30 semanas gestacionais. Tá. Aí, normalmente, metade da sessão em assoalho pélvico, exercícios ali, massagem perineal e outras técnicas. E a outra parte, em mobilidades que vão desbloquear ali a pelve pensando em parto vaginal, tá? Tá. E Má, por exemplo, você tá falando isso do presencial. Você faz atendimento online também? Como funciona? Eu faço, porém, eu tenho a certeza que a paciente está contraindo o assoalho pélvico? Não, né? A gente não tem essa certeza que ela está contraindo. Então, assim, eu atendo muita paciente de fora do país online, isso acontece bastante. Mas, normalmente, se a paciente quer seguir online e ela é daqui de São Paulo, eu falo, passa comigo em uma avaliação
eu direciono super bem você no presencial e aí se eu ver que dá super pra gente manter online, a gente mantém. Eu prefiro ter um contato ali presencial para eu sentir se essa paciente ela sabe contrair corretamente, se ela sabe relaxar corretamente, para ela entender os comandos também, porque senão ela pode estar expulsando, como a gente falou aqui. Perfeito, Má. Nossa, quanta coisa. E olha aqui. Ai, bati na mesa. E olha aqui, tem algum exercício assim que a gente possa fazer hoje, só para a mulherada ter alguma experiência prática? Tem, Tem alguma coisa? tem. Vamos lá. Então, vou passar um exercício aqui. Todo mundo tentando me seguir. Eu vou pedir para vocês que estão aí do outro lado, mulher ou homem, tá? Todo mundo tem assoalho pélvico lá embaixo e esse músculo ele recruta igual. Eu vou pedir para todo mundo apoiar bem os pés no chão e sentar um pouquinho mais para frente da cadeira para a coluna não ficar apoiada no encosto. Pé no chão, coluna desapoiada e retinha. Não é para jogar o tronco lá para frente nem lá para trás, tá? Por quê? Porque o assoalho pélvico é um músculo postural e quanto melhor a nossa postura, melhor ele vai ativar. Mantendo essa postura, eu quero que vocês pensem que a região ali também tem homem aqui. Então, a região tanto do ânus quanto do canal vaginal, elas trabalham em conjunto. Então, vocês vão pensar que essa região é um elevador. E esse elevador, ele precisa fechar a porta e subir o andar, tá? Quando eu falo subir o andar, é como se fosse uma sucção mesmo, no sentido lá para sua cabeça. Então, a gente vai fazer isso com a respiração. Vamos fazer um sem respiração primeiro. Então, vai lá, todo mundo pensa. Fecha a porta e sobe o andar. Então, vocês sentem a região ali do ânus entrando bastante, quem tá fazendo certinho. E agora a gente vai acionar a respiração em conjunto, porque essa musculatura ela trabalha melhor quando a gente aciona a respiração. Então a gente vai puxar pelo nariz com o músculo lá embaixo relaxado. E quando a gente solta o ar, a gente vai fechar a porta do elevador e subir. Vai contrair essa musculatura. Então vamos lá, a gente vai fazer isso 3 vezes. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Fechando a porta e subindo o elevador. E relaxa. Pode levar o elevador lá para o 3º andar. E a vontade de subir o ombro? E a vontade que o ombro sobe junto aqui? Só lá, é só lá. Só lá dentro no canal vaginal e o ânus, tá? O corpo inteiro dá vontade de ativar, mas é uma... Se vocês repararem bem, você sente puxar o ânus entrar, tá? Se você estiver sentindo isso, tá certinho. Se você estiver sentindo muito, muito glúteo, talvez você esteja entrando demais com essa musculatura acessória, tá? Vamos de novo, todo mundo. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca, fechando a porta do elevador e subindo o andar. E relaxa. O abdômen contrai junto? Contrai. O transverso do abdômen, que é um músculo que ele fica aqui, nessa região que ele abraça aqui a barriga, ele é um músculo que é a nossa cinta natural e que ele trabalha com as fibras do assoalho pélvico. Então, se essa musculatura, ela tá entrando, ela puxa também o abdômen e também porque o abdômen, ele faz parte da expiração. Então, quando a gente expira, o abdômen, ele ativa. Tá, então é difícil, a gente não desassocia. Tipo, só períneo, só abdômen. Eu sempre falo, comecem a contração no assoalho pélvico e depois sentir a sensação do abdômen. O errado é a gente ativar o abdômen depois assoalho, porque às vezes essa contração tá vindo mais do abdômen. Tá. E, Mai, então nos treinos, por exemplo, agora é uma dúvida minha que eu já faço, mas acho que é dúvida de muitas mulheres. Eu só falar, por exemplo, ela só... O Ed tá fadigando ali, Má. Tem homem fraco aqui. Eu vou falar uma coisa, você falou fadiguei, as pacientes, elas saem das sessões e elas falam,
parece que eu fiz mais do que uma academia. Porque é um músculo que a gente não está acostumado a trabalhar e realmente cansa muito. Eu passei por uma fisiopélvica que, quando eu comecei a trabalhar com gestante, eu entendi a importância de passar com uma fisio antes de engravidar. Olha só. Aí eu falei, bom, já que eu vou começar o processo de tentar, então já vou passar logo para avaliar, porque eu era atleta, eu sei que atleta tem um monte de disfunção do assoalho. Falei, deixa eu passar e avaliar, porque aí, então se tiverem tentantes aqui, gente, já passe, tá? Que Sim. facilita a vida depois. Eu falo que todas as mulheres deveriam passar ali. Menstruou, né? Que ela faz ali, né? Passa para entender, porque a gente evita tanta coisa. Às vezes lá na sua vida, então, a não ser uma senhorinha que pede xixi. Aham, sei bem, trabalhei bastante com idosos. Uma, a parte de ativação de abdômen. Por exemplo, sempre que a gente vai fazer um exercício, a gente manda ali, solta o ar, ativa o abdômen. Se não tiver essa. Sempre tem que ir ativando o períneo junto, porque eu sempre falo para ativar, porque senão força o abdômen, a pressão desce. E aí a gente não quer que isso aconteça. Tanto que eu já tive gestante que teve escape de xixi no treino, porque ela puxou tanto o abdômen e não ativou lá embaixo, empurrou a bexiga. Isso vai acontecer mais quando a gente faz valsalva, então quando a gente prende o ar. Então, se a paciente ela prende o ar no exercício e faz essa pressão de abdômen, aí a gente sobrecarrega totalmente lá embaixo. A gente joga toda essa pressão de dentro do abdômen lá para baixo. Agora, se ela tá fazendo soltando ar, a gente, por mais que ela não tá entrando com essa musculatura, ela tá dissipando melhor essa pressão que tá lá dentro do abdômen dela, tá? Mas aí no dia a dia, nos exercícios, pede para contrair sempre Pode ou pedir, não? pode pedir para contrair sempre. Ela vai conseguir fazer isso em todos os exercícios? Não. Os mais exercícios que sobrecarregam mais o assoalho, é mais difícil elas terem a percepção. Principalmente quem não passou, quem não sabe se está contraindo corretamente. Tipo, no agachamento. É super difícil para elas contraírem no agachamento. Mas quem sabe o que é contração, consegue. De uma maneira mais fraquinha, mas consegue. É mais fácil contrair o assoalho pélvico em exercícios de braço, né, do que de perna e agachamento, tá? Mas pode pedir, é ótimo, porque ela vai tentar recrutar essa musculatura, essa memória vai sendo criada e a gente realmente diminui a pressão que está para baixo. O Ed tá perguntando se já pode parar de contrair. Eu tava aqui tensa já, Ed. Fiquei contraindo. A Uma, sensação tá boa, hein? Até agora. segura. Mas você não falou que tava fraco? Falou que agora tá segurando até agora. Uma, o Ed ele chegou a mandar uma pergunta aqui. Em relação até a diástase, né? Então, pensando no pós-parto. Aliás, não é nem no pós-parto, mas a gente comentou aqui, né? Eu tô com um trabalho em conjunto com uma físio, que a gente tá cuidando pra diástase não piorar, né? Então, entra tanto durante a gestação, a diástase fisiológica mesmo, para não virar patológica, mas no pós-parto. Eu tenho algumas físios também que ajudam a fazer esse trabalho, né? Começa com a físio às vezes, passa em avaliação, começa a fazer e começa a treinar comigo junto. Você faz essa atuação de ajudar fechamento de diástase ali, tanto durante, né, pra gente prevenir, mas no pós-parto? Sim, sim, eu atendo isso. A gente tem que pensar uma coisa também, né? Que virou uma coisa muito maluca em cima da diástase abdominal, que todo mundo acha que agora também há mais do que 3 dedos virou uma patologia, e não é bem assim. Às vezes a paciente não tem queixa nenhuma ali, né? A gente precisa, eu falo que a gente reabilita o abdominal no pós-parto, principalmente essa fala, não é só a diástase que tem ali, tem todo um abdômen, né, que se distendeu e que vai voltando ali. Mas eu faço toda essa reabilitação e essa volta, esse recrutamento para que essa linha se alinhe novamente, tá? E aí a gente faz desde essa prevenção para que não vire uma diástase muito grande e seja difícil de recuperar no pós-parto e durante o pós-parto esse estímulo. Toda paciente vai precisar desse atendimento no pós-parto? Não, tem paciente minha que chega, que fez todo esse trabalho e que eu reavalio uns 40 dias pós-parto, abdômen quase fechado sozinha, sem ela fazer nada. Por quê? Porque ela tem uma memória muscular que foi adquirida durante a gestação.
Agora, paciente que não fez nada, não ativou nada abdômen, ou malhou do jeito que achava que tinha que malhar, aumentando essa pressão intraabdominal, às vezes pode sim fazer uma diástase maior e ela vai precisar de ajuda para recrutar esse abdômen da maneira correta no pós-parto. Gente, para quem tiver em dúvida do que é diástase e tudo que a gente está falando, a última live que eu fiz foi sobre diástase. Então, mostrei imagem, mostrei na prática jeito certo, jeito errado. Tem um monte de gente que eu vejo fazendo ali um aumento da pressão intraabdominal, piorando, né? A gente vê o abaulamento em cima ali no abdômen. Então, para quem tiver dúvida e não tiver entendendo nada do que é diástase, se quer entender melhor, a última live, literalmente, que eu fiz foi sobre diástase fisiológica. E a patológica a gente quer prevenir, né? Mas pelo menos para entender o que é isso. Porque é muita coisa, né? Na gestação a gente precisa cuidar de muita coisa. Toda hora informação nova. Muita informação nova e um comércio, né? Que ficou todo em cima também. As gestantes. Então, se munir de informação é importante até para que vocês busquem o atendimento que vai ajudar realmente você e que não faça você só gastar dinheiro. Com certeza, né, Má? Mulherada, alguma dúvida? Quem tá aqui com a gente? Se tiver alguma dúvida, pode mandar. Já estamos aí no fim. Má, se quiser fazer algum fechamento, pode fazer. Porque acho que a gente falou de tudo, né? Tudo que a gente tinha pensado. Falei sobre a fisio no parto em si, né? Ah, é verdade! Gente, a Marina atua no parto. Vamos lá, Má. Fala do parto. No parto, a fisioterapia pélvica, ela tá ali favorecendo a descida e o encaixe do bebê. Então, a gente tem evidência científica falando sobre isso, que com posturas corretas, a gente pode acelerar 4 horas do trabalho de parto. É um dado bem significativo quando a gente pensa no tempo aí do trabalho de parto. A gente atua ali nos recursos não farmacológicos para alívio da dor, né? Então, segurar ao máximo ali a analgesia de parto, a anestesia, né? Do parto. E ajudando essa paciente a escolher posturas, ou ela quis parir em tal postura. A gente tentar organizar o máximo possível pensando na biomecânica do que vai lacerar menos, de como a gente vai ampliar mais essa região do canal de parto no expulsivo, né? Então tem posturas, todo mundo acha que quando a mulher... Essa daqui é a pelve, tá, gente? Uma cabecinha. Todo mundo acha que quanto mais a mulher abre a perna, mais o bebê passa lá embaixo. E olha aqui quando a gente abre a perna, o que a gente faz. E quanto mais essa mulher roda o joelho para dentro, olha o que a gente faz aqui, né? E parece que a perna tá fechando e não tá. Então, a gente tem um olhar muito diferenciado de toda a equipe. Não é só isso aqui que a gente faz, a gente pensa em todo o cenário. Então, o médico toca, fala onde a cabeça tá, e a gente pensa em posturas para facilitar a descida e o encaixe do bebê da melhor maneira possível, né? Então, tem exercícios para cada posição. Tipo, o bebê tá mais alto, tem exercício que é certo. Tem exercício para cada momento do bebê descendo? Tem. E aí, a gente entra num discurso muito grande, né? Porque se movimentar em parto é fantástico e a gente cada vez mais tem lutado por isso, né? Que a gestante não fique ali na cama, mas também virou uma coisa todo mundo acha que sabe passar exercício, mas ninguém entende da biomecânica da pelve, né? E quando a gente pede para paciente, por exemplo, rebolar grandão na bola, senta lá na bola que tem no parto e rebola grandão. A gente está fechando e abrindo em cima. Fechando e abrindo. Se é um bebê que está tentando entrar nessa parte superior e eu tô fechando, eu tô prejudicando a entrada do bebê. Eu tô dificultando a entrada do bebê e eu tô aumentando o tempo do trabalho de parto. Concorda? Total! Então, assim, existem exercícios que a gente faz no trabalho de parto e a fisioterapia ela tem esse olhar voltado à biomecânica. Então, não é qualquer exercício na bola em trabalho de parto. O exercício é uma intervenção para acelerar o trabalho de parto. Então, a gente tem que ter esse olhar de cuidado também com essa paciente para a gente
tem que ter certeza que você está passando um movimento que está ajudando e que não está prejudicando o andamento. Então, muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas a mulher ficou exausta, fez um monte de exercício, ficou horas fazendo, mas às vezes tá fazendo errado, né? Será que ela estava fazendo um exercício que ajudava, né? A gente sabe o quê? Que ficar verticalizada, né? Se é uma paciente que ela quer fazer alguma coisa, tem estudos falando que a paciente que fica em pé e sentada comparada à paciente que está deitada em trabalho de parto, isso acelera 2 horas do trabalho de parto. Só dela adotar uma posição verticalizada, né? Então, isso já é fantástico. E a gente saber conduzir bem esses exercícios. Não é matar essa paciente de exercício em trabalho de parto também, porque ela precisa de muita força ali no expulsivo, ela precisa de muita energia ali. Então, é o que eu falei, exercício também é uma intervenção. A gente não pode matar a paciente de cansaço de fazer essas mobilidades. A gente tem que fazer em momentos corretos. Perfeito, Ma. E ó, teve uma pergunta aqui. Quem tem escape de xixi? Estou com 20 semanas. A fisiopélvica ajuda? Está na segunda gestação. Muito. A fisioterapia pélvica, ela vai tratar esse escape urinário aí durante a sua gestação, tá? Então, a gente vai entender o que está acontecendo. Se você, às vezes, pode vir pelo abdômen ali também, que você, né, quando você faz alguma coisa, quando você tosse ou espirra, você aumenta tanto essa pressão intraabdominal e você não contrai a sua musculatura lá de baixo, do assoalho pélvico. E aí, vaza lá para baixo. Por quê? Porque lá embaixo está sobrecarregado. Lembra que essa musculatura está tentando sustentar o bebê aqui em cima, né? Então a gente vai. A gente chama de cubo. Toda essa região, ou core, né? Do abdômen, do assoalho pélvico, da coluna e da musculatura respiratória. Não é só contrair e relaxar. A gente precisa entender. Cada paciente tem um escape por uma queixa diferente. A gente precisa entender o que está levando a sua queixa e trabalhar em cima dela. Então, às vezes pode ser por conta da sua musculatura perineal lá embaixo, que só não tá sabendo acionar, ela tem até força, mas não sabe entrar no momento correto. Às vezes pode ser porque você não tá conseguindo controlar bem essa pressão intraabdominal que a gente estava falando aqui. Então, você aumenta muito essa pressão intraabdominal e você joga tudo lá para baixo. Então, é super importante. Vem passar em uma avaliação, sempre é tempo, até pra gente prevenir isso de virar uma patologia ao decorrer aí do seu pós-parto. Perfeito, Ma. E, gente, a Ma, ela é daqui de São Paulo comigo, tá? São Paulo capital. Então, quem estiver morando aqui na região quiser passar com ela, já segue ela, manda lá no direct, pergunta os dados bonitinho para ela, de onde que ela atende. Exatamente para a gente tentar encaixar, né, Ma? A gente tem já algumas alunas aí em comum e a gente está sempre se indicando, né? Porque é isso, a gente vai tentando fazer o trabalho em conjunto para poder atender vocês da melhor maneira, né? Porque elas têm um parto, uma gestação boa, né? Uma gestação qualidade de vida e uma gestação, assim, é o que eu falei, visível. A paciente que treina e a paciente que não faz atividade física são pacientes completamente diferentes. Uma é cheia de dor, a outra é cheia de qualidade de vida, né? Ela agacha, ela sobe escada, ela se sente bem, e a outra não, ela é uma paciente que quer ficar mais na cama porque tem dor. Então, assim, o conjunto das duas aqui profissões durante a gestação, para mim, tem que ter isso durante a gestação, se você quer seguir com qualidade de vida, né? Com certeza, Ma. Ma, muito obrigada. Estou Nada. muito feliz de você ter aceitado o convite. A Ma, gente, eu conheci ela pela Nath, e aí a gente fez um evento lá no Ibirapuera com algumas gestantes minhas do particular, né, do personal. Ela E aí eu convidei a Ma. aqui. Eu vi ela entrando A aí. Nath entrou aqui que eu vi também. E aí eu chamei a Ma para fazer uma prática lá com as meninas no presencial no parque. Amaram. Aí eu falei, preciso fazer uma live com a Marina e levar informação para mais gente. Porque, olha, é muita coisa e tô muito feliz, Ma. Obrigada de verdade por aceitar o convite. E, gente, sigam ela, né? Já entre em contato, quem quiser. Ma, pode fechar. Combinado. Foi um prazer estar aqui com você. Você é uma excelente profissional, assim, as pacientes que têm em conjunto falam super bem aí de você. E eu sinto isso, porque a paciente ela tem uma recrutação muito boa de abdômen, então é algo que eu fico também bem confortável em trabalhar em conjunto. É muito bom quando a gente tem alguém
que a gente sabe que entende de gestante, né? Porque cada um tem a sua área e tá tudo bem, mas tem poucas pessoas também tão especialistas na gestação eu fico muito feliz em poder compartilhar aí as palavras com você, porque eu sei que elas estão em ótimas mãos. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Má. Gente, ótima noite para vocês. Muito obrigada. Encaminhem para as gestantes para que elas assistam essa live maravilhosa de fisioterapia pélvica, que é dúvida de milhares de mulheres que estão grávidas, ou que não estão, ou que estão no pós-parto, né? Dúvida de todo mundo, né, Má? Então, muito obrigada. Ótima noite a todas. Bom descanso. E quinta-feira temos live de novo às 19 horas para mais assuntos sobre gestação. Obrigada, Má. Um beijo. Beijo.